A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Nesse momento onde nós estamos trabalhando a série de mensagens, 2015, sejamos mais ouvintes, mais praticantes da palavra de Deus. Esse vem sendo o tema da nossa série de mensagens dos últimos 3 domingos. E sem sermos fatalistas, ou sem sermos negativos, muito menos ingênuos, nós buscamos trabalhar esta série de mensagens para prevenir o povo de Deus, para abrirmos um pouco mais os nossos olhos e refletirmos diante dessa crise que nós vivemos na nossa nação. Essa semana mesmo nós tivemos o desprazer de ouvir novamente dos aumentos que virão aí, que já está vindo a partir de ontem, ou a partir de hoje, que é março, nas contas de energia elétrica, e assim os caminhoneiros parando, os alimentos não chegando, tudo ficando muito caro, você vai abastecer hoje, está mais caro. Nós estamos falando dessa crise para que tenhamos sabedoria de Deus para lidar com ela. Não é para nos entregarmos a ela, nem ficarmos com medo dela, mas de uma maneira muito séria sabemos lidar. Nós falamos também da crise moral, a despeito daquilo que tem sido a relativização do pecado no nosso presente século, onde aquilo que é errado não é mais errado, porque todo mundo faz, é normal, não existe verdade absoluta. Nós estamos trabalhando também essa crise moral. E hoje nós vamos trabalhar em particular a questão de um pouco da crise religiosa que ocorre em tantos meios evangélicos. O primeiro domingo nós trabalhamos o livro de Jó, capítulo 28, falamos ali do esforço humano, da sabedoria divina, que com isso nós vamos vencer a crise. Então falamos da necessidade de trabalhar, de ir a fundo como os mineiros iam em busca das suas riquezas, e assim nós devemos ir a fundo na palavra de Deus, em busca das riquezas da palavra de Deus, da sabedoria da palavra de Deus. No segundo domingo nós estudamos as características, algumas características da pessoa que possui sabedoria divina, e ali nós utilizamos o capítulo 29 do livro de Jó. E trabalhamos que vai muito além de apenas temer a Deus, porque dentro do temor do Senhor está implícito muitas práticas, muitos valores. No último domingo nós pregamos o sábio não facilita com o pecado, em onde nós abordamos o capítulo 4 do livro de Provérbios, e trabalhamos a despeito de tudo aquilo que tem sido a nossa utilização das redes sociais, os nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, a como nós temos visto aquilo que, de fato, a mídia tem mostrado como relacionamento conjugal, que extrapola o casamento, que extrapola a vida a dois, e que isso nós chamamos de pecado, e temos que ter sabedoria para resistirmos a essas tentações. Abordamos durante um bom tempo a questão da bebida alcoólica no meio evangélico, que infelizmente vem crescendo cada vez mais, o que era para diminuir, vem crescendo, e nós trabalhamos muito bem, muito claro, na palavra de Deus, com muita seriedade, esse cuidado que o povo de Deus precisa ter. No meio religioso, na mensagem de hoje, continuando essa série, nós vamos reaprender. Alguns reaprender, outros vão aprender, com o apóstolo Paulo, que para o cristão é possível ter alegria em toda e qualquer situação. Nós estamos falando de tanta crise, há 3 domingos, é crise, 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 e eu tenho outras mensagens da série ainda para trabalharmos, e eu decidi colocar essa daqui para trabalhar um pouco da possibilidade da alegria, para que não fiquemos apenas no aspecto da crise. É possível ter alegria enquanto povo de Deus, apesar de toda a crise existente. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 1 a 21, Filipenses 1, de 1 a 21, e depois o capítulo 3, do versículo 5 a 8. Esse é o texto básico da mensagem de hoje. Eu peço que você não feche mais a sua Bíblia ou o seu aplicativo Bíblia, e preste atenção todas as vezes que nós voltarmos a um versículo, volte os seus olhos ao texto da palavra de Deus. Filipenses 1, de 1 a 21. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente, e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, que por pretexto, que por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Encerrando essa primeira leitura, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Capítulo 3, versículos 5 a 8, no mesmo contexto da carta de Paulo a Filipos. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, eterno Pai, nós te bendizemos nesse momento. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A Ti, ó Pai, nós declaramos toda a honra, toda a glória e louvor. E diante do Senhor, Deus, nós apresentamos as nossas mentes, o nosso coração, para que haja compreensão, para que haja entendimento, Senhor, daquilo que é a Tua palavra. Dá-nos graça para expor, compartilhar com a Tua igreja aquilo que o Senhor já tem ministrado à minha vida. Nós oramos assim, declarando a nossa total dependência do Senhor, e que a voz do Senhor seja a única voz audível neste lugar. Nós assim oramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. A alegria do cristão em meio às crises. A alegria do cristão em meio às crises. Este é o título da mensagem dessa noite. O propósito é de falarmos um pouco dessa alegria, para que não possamos ficar apenas olhando o lado da crise e de apenas como lidar com ela, mas com o que lidar com ela, na alegria do Senhor, que ela é de fato a nossa força, e nós vamos ver isso nessa carta brilhante de Paulo à igreja de Filipos. Em primeiro lugar, a alegria do cristão em meio às crises, sabendo que faço parte dos planos eternos de Deus. Diga comigo assim, meu irmão, eu sei que eu faço parte dos planos eternos de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza que ele fazia parte dos planos eternos de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza que a igreja, a comunidade que se reunia em Filipos, fazia parte dos propósitos eternos de Deus. Olha o versículo 3, 4 e 5.
Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo, ele começa essa carta de uma maneira muito grata. Ele está agradecendo aquela comunidade, porque a comunidade de Filipos estava no propósito de Deus para que o Evangelho de Jesus Cristo pudesse chegar também a outras ações, através do auxílio, do sustento deles na vida do missionário apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no versículo 3, 4 e 5, ele expressa a sua alegria pela lembrança que ele tem da comunidade de Filipos, pelo envolvimento daquelas pessoas no reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele expressa a sua alegria na intercessão por aquela igreja, pela cooperação daqueles irmãos, por causa do envolvimento deles na obra de Deus. Versículo 6, o apóstolo Paulo tem tanta convicção de que aqueles irmãos faziam parte dos planos eternos de Deus, e Paulo queria que essa convicção voltasse a ser lembrada por aqueles irmãos, para que eles pudessem prosseguir na alegria do Senhor. É muito importante que o crente, o salvo em Jesus Cristo, saiba que ele está inserido nos propósitos, nos planos eternos de Deus. Olha o versículo 6, afirma bem isso: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Todo salvo, todo cristão faz parte da agenda de Deus. Se você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, você faz parte da agenda de Deus. Eu faço parte da agenda de Deus. E o que isso tem a ver com esse momento de crise que nós estamos vivendo? Que em todos os momentos Deus está cuidando de você, que em todos os momentos Deus está cuidando de mim. Se eu faço parte da agenda de Deus, independente das circunstâncias, independente das realidades, independente dessa crise que nós estamos, de uma maneira muito honesta, muito sincera, muito direta, muito objetiva, trazendo a vida da igreja, mostrando para a igreja, para termos sabedoria de como lidar com isso. Mas é importante que, enquanto a gente compartilha esse momento de crise que a nossa nação vive, e eu e você somos afetados, nós temos que lembrar que nós fazemos parte da agenda de Deus, e que Ele jamais haverá de se esquecer de nós. Aquilo que Ele começou na sua vida, aquilo que Ele começou na minha vida, essa crise não vai afetar e não vai mudar aquilo que é o plano eterno de Deus para a sua existência, para a minha existência. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Que de fato nós vamos ter que desembolsar um pouco mais para pagar a energia da luz no final de março, entrando abril, porque tem mais 24% de aumento. De fato nós vamos ter que pagar mais caro para nos manter, nos vestir, nos alimentarmos. Mas como povo de Deus, por fazer parte da agenda de Deus, a alegria do Senhor que Paulo viveu, a alegria do Senhor que Paulo recomendou à igreja de Filipos, essa alegria do Senhor é que vai te sustentar, essa alegria do Senhor é que vai me sustentar, essa alegria do Senhor é que vai nos dar força, para que nós possamos prosseguir. E essa alegria, ela não vem em pacote, não cai do céu, ela não vem em doses, caída do céu. Essa alegria, ela é renovada, ela é reaprendida e vivida, de acordo com a consciência que eu e você temos, de quem nós somos diante de Deus. E Paulo, no versículo 6 do capítulo 1, fala àquela igreja: meus irmãos, eu estou plenamente certo, ou seja, eu tenho mais do que certeza, estou pleno, de que aquilo que Deus começou em você, Deus te salvou, Deus te escolheu, Deus te tirou das trevas para a luz dele, e Ele tirou você e escolheu você, não foi para deixar você, não foi para te abandonar no momento das crises, mas foi para te sustentar, foi para me sustentar, foi para garantir que nós teremos sustento, para garantir que nós vamos poder prosseguir e caminhar na nossa vida, tendo a alegria do Senhor como a força de cada um de nós. Lembre-se de que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele há de completar, até o fim da crise de 2015, não sei se vai acabar em 2015, a quando que vai acabar essa crise? Até quando então Deus vai me ter na agenda dele e eu sei que Ele vai cuidar de mim?
Diz no final do versículo 6, até ao dia de Cristo Jesus. Meu irmão, até o dia que Jesus voltar, se eu e você estivermos vivos, ou até o dia que Ele decidir nos chamar, é todos os dias da nossa existência aqui na terra. Ele prometeu nos guardar, cuidar de cada um de nós. Prometeu nos manter na agenda dEle, no cuidado dEle. E Deus é aquele que atua em nossas vidas todos os dias. Nós não estamos só. Nós não estamos só. Há um propósito maior de Deus em nossas vidas. E esse propósito transcende essa existência que nós chamamos de existência passageira, de um sopro, de uma neblina, de uma existência temporária aqui na terra. E por isso jamais nós iremos perecer em meio à crise, seja ela qual for. Tenha certeza disso, que eu e você fazemos parte dos planos eternos de Deus. Se eu sei isso, e eu tenho convicção disso, a minha mente absorve isso da palavra de Deus, eu passo a olhar para as crises que estão ocorrendo em minha volta, não as nego, não as declaro que elas não existem pela fé, elas existem, mas eu passo a encará-las numa certeza de que eu não estou só, porque Deus me inseriu nos propósitos dEle, e Ele é aquele que sustenta todo o seu povo. Segundo lugar, percebendo que a alegria maior é seguir a Jesus. Paulo, ele descobre uma alegria que constantemente eu oro a Deus: Senhor, eu quero entender essa alegria que Paulo entendeu. E Deus vem me dando entendimento disso. Eu falo: Senhor, mas eu quero entender mais. Eu quero compreender mais essa alegria do apóstolo Paulo. Como que esse homem escreve o que ele escreve, como que ele vive o que ele viveu, diante de tantas circunstâncias adversas da vida dele. Eu aprendo com Paulo que não existe crise maior do que o Deus que nos escolheu e que nos chamou. É aquele que nos sustenta. Por isso, percebendo a alegria maior que é seguir a Jesus. Versículo 7, olha como que Paulo venceu as crises dele. Versículo 7 diz: aliás, é justo que eu assim pense, que todos vós, de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo, ele revela a sua situação de prisioneiro. Paulo se encontra encarcerado, embora uma prisão domiciliar, embora numa casa alugada, a qual ele tem que pagar o aluguel, mas ele está preso, Roma o mantém preso. E o apóstolo Paulo, no versículo 7, mesmo nessa circunstância adversa, será que ele estava vivendo alguma crise? Ou ele estava bem? Paulo estava preso. Nós vivemos uma liberdade tremenda hoje. Agora imagine se da noite para o dia você é preso. Misericórdia, não dá nem para imaginar uma situação dessa. É desesperadora só de pensar. E Paulo, mesmo nas suas algemas, mesmo aprisionado, ele ainda compartilha e vive da alegria do Senhor com os irmãos. Ele diz: eu trago no coração, eu tenho um objetivo maior para viver. A minha existência, ela não se redunda apenas aqui na terra. A minha existência não tem fim aqui. A minha existência não está apenas nas minhas realizações pessoais. Mas a minha existência está na propagação do Evangelho de Jesus Cristo, no reino de Deus. A alegria de Paulo. Paulo encontrou a verdadeira razão de viver. Paulo encontrou a verdadeira alegria. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Será que eu e você conseguimos olhar para tudo aquilo que acontece na nossa vida, de tribulação, de crise, de circunstâncias adversas? Será que a gente consegue olhar para tudo isso e ver que de tudo isso Deus nos dá ensinamento? Que de tudo isso Deus ainda acrescenta algo em nós? Que de tudo isso Deus pode redundar naquilo que é o maior motivo da existência de um cristão, de um salvo? Porque no versículo 12 o apóstolo Paulo está falando justamente isso para a igreja de Filipos. Enquanto a igreja de Filipos estava preocupado
numa crise cristã. Mas como que pode o apóstolo Paulo, aquele que pregou o evangelho para cada um de nós, como que pode esse homem de Deus estar preso? Como que ele pode estar vivendo essa crise, esse sofrimento? E Paulo, sabedor disso, escreve essa carta a essa igreja dizendo: opa, espera lá, gente. A minha alegria não está nas circunstâncias, conquanto elas me afetam. A minha alegria não está nas minhas realizações pessoais em primeiro lugar. A minha alegria a minha razão de viver é levar o evangelho de Jesus Cristo e ver pessoas se rendendo a esse evangelho de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo assim: gente, vocês precisam saber que até mesmo aprisionado, a minha alegria é existente, porque mesmo preso, o evangelho é pregado. Como assim? A prisão dele era domiciliar. Ele estava preso numa casa agora, não era numa cela das prisões de Roma. E nessa casa ele tinha por direito a receber visitações. E as visitas que iam à casa dele, ouviam falar de Jesus Cristo. Mesmo preso, mesmo uma circunstância de crise adversa, o apóstolo Paulo mostra que é possível viver alegria. Isso quando nós entendemos e colocamos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E aí a gente vê essa alegria do Senhor na vida e na existência de cada um de nós. Paulo, ele compartilha suas lutas, suas prisões, e ele diz que não é fracasso, isso não é derrota, isso é vitória. Paulo, ele não escreve o versículo 12 com tristeza, mas com alegria. Ele chega a comemorar porque o seu sofrimento redundou em vidas que foram salvas. Olha o 12 novamente: quero, irmãos, ainda cientificados. Eu quero que vocês tenham certeza, presta atenção, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Talvez alguns possam dizer assim: tá, as pessoas estão se convertendo, gente está sendo salva, porque eu estou falando de Jesus, mas eu estou com essa crise, e esse problema. Aí é que está o que Paulo descobriu. Paulo parou de olhar primeiramente para si mesmo, e ele passa a olhar para aquilo que é de fato a sua alegria maior, a sua razão maior de viver: Jesus, Jesus, Jesus. E ver pessoas se rendendo a Jesus Cristo. Por isso que a prisão para ele era algo que passava, não o derrubava, não trazia desânimo para ele. Há uma canção no meio evangélico que diz: vai dar tudo certo, né? Quantos conhecem essa música aqui? Vai dar tudo certo. Depende esse vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo dependendo da perspectiva, se estiver no propósito de Deus. E essa é uma das crises no meio evangélico, onde a pessoa se converte, muitas vezes por ouvir um evangelho desfocado, diferenciado. Ela se converte por ouvir a Jesus, se entrega a Jesus, e depois ela começa a ouvir em vários lugares que esse evangelho, agora que você se converteu, vai dar tudo certo na tua vida, nada mais vai te atrapalhar, você não vai ter mais nenhuma crise, você não vai ter mais nenhum problema, tudo agora vai ser um mar de rosa, uma maravilha. E aí muitos passam a acreditar nisso. Aí bate a crise, bate as circunstâncias adversas, ele fala: mas e aí? Não falaram para mim que agora vai dar tudo certo? Eu até canto, vai dar tudo certo. Já pensou se Paulo cantasse vai dar tudo certo? Ele foi preso, ele foi açoitado, ele sofreu um naufrágio, não deu certo a navegação, não deu certo algumas defesas dele, porque ele apanhou no lombo. Mas acima de tudo, aquilo que era propósito de Deus, foi acontecendo através da vida dele. Porque Paulo estava olhando para aquilo que tinha maior valor do que a sua própria existência, maior valor do que a sua própria vida. E por isso ele é um homem que consegue trabalhar o tema da alegria, mesmo em meio a crises. Mesmo em meio a crises. Versículo 13 e 14, bote seus olhos ali. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Até aqui por enquanto. O apóstolo Paulo, ele vive uma alegria,
ele está extrapolando de alegria, mesmo na prisão domiciliar dele, porque até os presos que estão cuidando dele estão ouvindo falar do Evangelho de Jesus Cristo. Até os guardas, melhor dizendo, que estão cuidando dele. A guarda pretoriana era a guarda do imperador. Paulo está preso numa casa. E as guardas com os seus turnos, um dia um guarda, outro dia outro guarda, à noite um guarda, de manhã outro guarda, à tarde outro guarda. Todos esses guardas da guarda pretoriana ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo. Então, enquanto a igreja de Filipos estava, oh meu Deus, misericórdia, olha apóstolo Paulo, Senhor, que crise, coitado, Deus, ele é teu servo, ele está preso, Deus, como que o Senhor permite isso? Paulo fala alto lá, comunidade de Filipos, calma, eu não estou aflito como vocês, porque eu estou vivendo essa crise de prisão, muito pelo contrário, eu estou feliz, porque apesar da crise, a alegria do Senhor tem superabundado nesse momento, porque eu estou vendo até soldados que estão me cuidando pela prisão romana, eu estou vendo soldados se converterem ao Evangelho de Jesus Cristo. E para Paulo não tinha alegria maior na vida dele, do que ver alguém se convertendo a Jesus Cristo. A questão, meus irmãos, nós precisamos descobrir isso, e aqueles que já descobriram, relembrar isso. Para que você vive? Para eu vivo? Eu vivo para casar, para ter filho, para ter carro, para comprar casa, para curtir a vida. Você vive só para isso? Porque tudo isso aí vai passar, vai ser um sopro daqui a pouco. E para a eternidade nada disso vai. Mas aquele que vive acima de todas as coisas, o propósito maior de Deus, que é levar o reino de Deus, que é ver Jesus Cristo alcançando vidas através do seu testemunho, da sua ministração, da sua palavra, isso vai redundar sim para a eternidade, porque vidas vão para a eternidade, porque você foi um instrumento de Deus. A alegria de Paulo era ver pessoas se rendendo a Jesus Cristo diariamente. Pastor, o senhor está dizendo que nós vamos fechar os olhos para essa crise? Não é isso, eu estou sendo sincero, e quem está acompanhando a série de mensagens está vendo que nós estamos sendo muito objetivos. Temos que trabalhar, levantar cedo, ir atrás do pão, correr atrás, temos que tomar cuidado com essa questão da moralidade ou imoralidade, resistir à tentação. Nós temos que tudo isso, buscar sabedoria, temor e tremor de Deus, mas agora nós estamos dizendo que não é para baixarmos a guarda e achar que tudo acabou, tudo terminou e que agora a tristeza vai tomar conta da nossa vida. Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Se essa alegria, eu e você, já a descobrimos e a vivemos por ver vidas entendendo Jesus Cristo e se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Versículo 15 a 18, Paulo ele fica tão feliz que ele olha para as pessoas e ele fica sabendo que a prisão dele estimulou. Paulo fala para a igreja de Filipos, olha, vocês precisam saber, gente, que só pelo fato de eu estar preso, eu estou preso não porque eu roubei, porque eu matei, ou porque eu cometi algum tipo de crime. Gente, eu estou preso por causa de Jesus Cristo, e as pessoas estão sabendo disso, e as pessoas que estão sabendo disso estão sendo estimuladas a pregar o Evangelho. Eles estão olhando para mim falando, nossa, aquele homem foi até preso por causa de Jesus Cristo, eu também vou pregar. E aí Paulo fala, que bom! Embora eu estou vivendo essa crise, a minha prisão está redundando em estimular e levantar outras pessoas para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e essa é a minha alegria. E Paulo ele fala de alguns que pregam com sinceridade, de outros que pregam para se aparecer, e de outros que pregam para ganhar dinheiro, tanto que quando Paulo escreve a carta a Filipos, ele agradece pelos donativos financeiros, que aquela comunidade mandou como oferta para ele, e ele fala, muito obrigado meus irmãos, mas eu não estou agradecendo a vocês, e não prego o Evangelho por causa de dinheiro, mas por causa de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, o que importa é que eles pregam o Evangelho, é que se está pregando por dinheiro, ou se está pregando para causar inveja em outro, porque eu sou a pessoa que prego e levo pessoas a Jesus, se é pessoas que está pregando por outro motivo, que não um motivo verdadeiro de amor às vidas, Paulo está dizendo, importa que Jesus Cristo seja anunciado.
a motivação desse pregador, ele vai dar conta diante de Deus, lá na glória, se lá ele chegar. Importa é que Cristo seja anunciado. A motivação, a pessoa vai dar conta diante de Deus. Versículo 19 a 20, 19 a 21. Versículo 19 a 21 diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando o apóstolo Paulo está falando a essa igreja a respeito da sua crise, da sua prisão, ele está dizendo: não se preocupe com isso, porque o Senhor é aquele que vai me honrar apesar de tudo isso, não é me dar glória e me colocar em patamar de grande reconhecimento. Deus é aquele que vai me livrar de qualquer tipo de escândalo. Toda a guarda pretoriana, aqueles que me visitam sabem que eu estou preso aqui não porque eu dei mau testemunho, sabem que eu estou preso aqui não porque eu cometi algum tipo de crime, mas todos que me visitam e sabem da minha prisão, que essa prisão é por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 3 diz isso: de maneira que as minhas cadeias em Cristo, as minhas cadeias são em Cristo. E quando Paulo fala de livramento aqui, no versículo 19, Paulo não está falando de livramento da morte, Paulo não está falando de livramento da prisão, mas Paulo está falando do livramento da vergonha, do mau testemunho, daquilo que iriam dizer e pensar deste homem que está preso. Paulo, ele é tão sincero nisso, que ele não está preocupado se ele vai partir para a glória ou não. Muito pelo contrário, na carta de Filipenses, ele vive essa expectativa de ser levado para a glória, quando ele fala no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Meus irmãos, você não precisa fazer isso agora não, mas se eu e você, hoje, agora, nesse momento, nessa exata hora que nós estamos aqui, 1º de março de 2015, você teria a coragem de dizer: hoje eu estou vivo, mas para mim, se eu continuar vivo, glória a Deus, mas se Deus me levar agora, não pastor, espera aí, aí não, se Deus me levar agora, é lucro. Vai ter choro? Vai ter luto? Vai. Paulo, ele alcança essa descoberta da alegria que é viver Jesus Cristo, que ele anseia pelo encontro dele com Cristo na glória. E ele está falando para a igreja de Filipenses: olha, vocês estão tão preocupados com a minha prisão, olha, eu até agradeço pelo carinho, pelo amor e o cuidado de vocês, mas eu não estou nem um pouco preocupado com a minha prisão, porque ela está redundando na glória de Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente está falando dessa crise existencial, não é para que a gente fique preocupado, mas é que nós precavidamente saibamos lidar com ela, e que a alegria da salvação não se perca, que a alegria de viver não se perca. Mas para isso a alegria do reino de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, é algo que precisa ser redescoberto, é algo que precisa ser renovado na vida do crente. A alegria de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 21, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 20, antes ele fala: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Sabe o que Paulo está dizendo? Enquanto eu estiver vivo, nessa carcaça ambulante aqui, no meu corpo, na minha vida, as pessoas vão ouvir eu falar de Jesus Cristo Salvador, aquele que perdoa pecado e que salva vidas para a vida eterna. E quando eu morrer, a minha morte vai servir de testemunho, até a minha morte vai redundar para a glória do Senhor. É o que ele diz aqui, no versículo 20. Quer pela vida, quer pela morte. Sabe, uma das crises existentes no meio evangélico é que quando acontece algum problema, alguma dificuldade, ou alguma perda, ou alguma morte, o crente é tentado a falar: fracasso, derrota, perdi, perdeu. Não é assim.
O apóstolo Paulo, ele nos ensina e nos faz lembrar que tudo aquilo que ele passou acabou redundando para a salvação de muitas outras pessoas. E a alegria do Senhor o renovava, o fortalecia a cada dia em que ele estava vivendo. Nós, cristãos, filhos de Deus, não podemos nos perder no meio dessa crise da nação desse ano, nos afundando nas inquietações, mas as enfrentando na força de Jesus Cristo, na alegria do Senhor Jesus, tendo a Jesus como o maior motivo de viver, como maior razão de vivermos. Paulo deixa claro isso no versículo 12, volte seus olhos, por favor, ao verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Talvez você tenha dificuldade de olhar para a sua vida, para a sua realidade, e dizer, mas como que isso pode estar contribuindo para o Evangelho? Espera que Deus vai mostrar isso para você. Uma das crises no meio evangélico é que tudo tem que dar certo, nada pode dar errado. Não pode acontecer nada de ruim para o crente. E a palavra de Deus nos mostra que as coisas estão dando certo mesmo quando estão erradas, né? Parece meio paradoxal, contraditório isso. As coisas estavam dando certo com o reino de Deus na vida de Paulo, mesmo ele estando preso, mesmo ele sofrendo isso. Estavam dando certo. E Paulo entendeu ele na agenda de Deus, ele entendeu ele no propósito eterno de Deus, ele entendeu que Deus não deixou de cuidar dele porque ele foi preso. Quero que ainda, irmãos, sejam cientificados de que tudo tem contribuído para o Evangelho, verso 12. Paulo, ele desatrela o sofrimento da derrota, o insucesso, mas ele vê que Deus em tudo na vida dele, tem feito convergir para o progresso do Evangelho. Até mesmo as crises, até mesmo as tribulações. E eu tenho aprendido que é no meio da crise que de fato a gente se revela, que de fato a gente se mostra, quem de fato a gente é. Quem de fato cada dia nós somos. Como que nós vamos continuar reagindo diante dessa crise? Na alegria do Senhor. Mas para isso é preciso esse envolvimento, esse engajamento no reino de Deus. Ter a alegria. Eu tenho falado já em algumas mensagens anteriores aqui, de que tudo aquilo que humanamente a gente pode conquistar, nada é comparado a você poder olhar para alguém, abraçar esse alguém, e mostrar para as pessoas e dizer, essa pessoa chegou até Jesus, através desse miserável pecador que sou eu, porque Deus decidiu me usar como instrumento. Eu tenho alegria por isso. Alegria. O crente precisa descobrir isso. Porque o mundo dá alegria e rouba a alegria. Ela é passageira. Nós ganhamos hoje e perdemos amanhã, e vamos ganhar talvez depois e vamos perder de novo. Mas aquilo que tem a ver com o reino de Deus, com vidas, isso Paulo nos ensina e mostra nessa carta. As perdas vão acontecer ao nosso redor e atingindo a cada um de nós. Perdas. Mas nós vamos estar tão dentro da agenda de Deus, nos propósitos eternos dEle, se envolvendo com o reino dEle, vendo vida se chegando a Ele. Não é que nós não vamos ligar para as coisas que acontecem, nós vamos saber lidar com elas com alegria. Não pela dificuldade, mas alegria na dificuldade. Porque há algo maior que nós estamos envolvidos. Há algo maior. A igreja de Filipos que vivia essa mesma alegria eterna, versículo 9 e 10, volte seus olhos ali a palavra de Deus, verso 9 e 10. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Eu vou ler novamente o 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Irmãos, aqui eu quero um pouquinho mais da sua preciosa atenção que você tem tido até agora. O que Paulo está dizendo nesses versículos 9 e 10. Igreja de Filipos, eu entendo que a tribulação, que uma cadeia, uma prisão, gera perda,
Eu entendo que isso entristeceu vocês. Mas eu quero que vocês percebam. Mas Paulo não diz, eu não só quero que vocês percebam, mas eu estou orando para que vocês percebam. Eu oro para que vocês percebam as coisas excelentes, ou seja, as coisas que sobressaltam as nossas realidades. Aquilo que é sobremodo mais importante do que você e eu. Paulo, no versículo 9, ele diz, eu oro, eu faço esta oração, porque eu quero que vocês percebam e aprovem as coisas excelentes, que tem a ver com o reino de Deus. Experimente o verdadeiro sabor da verdadeira alegria. Eu fiquei muito alegre, a minha alegria é porque agora eu arrumei um namorado, é porque agora eu vou casar. Não, a minha alegria é porque agora eu consegui trocar de carro, mas daqui a pouco o carro fica velho. Daqui a pouco o namorado vai ofender, daqui a pouco o marido vai deixar triste a mulher, porque são seres humanos e pecadores, e aí vai ter que saber lidar com isso. Mas Paulo está dizendo da verdadeira alegria. E Paulo ele ora, irmãos, eu estou vendo que vocês estão demasiadamente preocupados comigo, entristecidos pela minha prisão, até mandaram oferta para mim, estão esperando que eu seja liberto daqui. Eu falei hoje de manhã, Paulo é como que se ele estivesse sentindo o cheiro da morte ao seu redor. Porque esse momento que ele escreve a carta aqui é próximo do ano 60 depois de Cristo. Ele está preso em Roma, ele está para ser morto, ele vai ser decapitado. E ele está preparando essa igreja para não viver um luto demasiadamente demorado, uma tristeza, e depois que ele morresse, que a igreja visse isso como perda, como Deus não teve condição de livrá-lo, como Deus não teve condição de retirar Paulo da prisão. Quando nós estamos na agenda de Deus, Ele cuida de cada um de nós, e nós estamos no propósito eterno dEle, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Paulo está dizendo a essa comunidade, que ele ora por essa comunidade, para que eles compreendam e percebam aquilo que é excelente, e aprove o que é excelente. Romanos 12:2 fala disso, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos crentes precisam entender isso? Qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Capítulo 5, versículo 14, alimento sólido é para os adultos, faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês entendam essa verdadeira alegria, e vivam essa verdadeira alegria. Concluindo essa nossa mensagem, dessa série, não a série, estamos encerrando, porque vamos pregar mais ainda nessa série do mês que vem. A igreja evangélica, ela precisa redescobrir a verdadeira alegria. Uma alegria que não é fabricada por pastor, uma alegria que não é fabricada ou promovida por grupos musicais, uma alegria que não é promovida por cultos, shows, uma alegria que não é de fora para dentro, uma alegria que é de dentro para fora, porque nós temos a consciência de reino de Deus, de ver vidas se entregando a Jesus Cristo. E aí nós vamos continuar vivendo, trabalhando, estudando, constituindo família, em meio a essas crises, mas nós vamos viver alegres, alegres. As pessoas vão olhar para você e para mim, e nos ver sorrindo. Às vezes vamos ter momento de chorar, de nos entristecer, porque também somos pessoas que exteriorizamos os nossos sentimentos, as nossas perdas e tristezas. Mas vão olhar para nós, enquanto homem e mulher de Deus, povo de Deus, um povo alegre, um povo feliz, apesar da crise, não porque ignora, porque trabalha, estuda, se esforça, luta diante dela, mas porque tem algo que vai além de tudo isso. Reino de Deus, Jesus, Jesus, a maior alegria de um cristão. Você já ficou triste porque você perdeu algo muito precioso? Você já ficou triste porque você perdeu talvez uma joia? Porque talvez você perdeu um calçado, uma roupa cara? Você já ficou triste porque alguém te roubou algo?
Quantos aqui já ficaram tristes diante da possibilidade de não estar vivendo essa alegria do Senhor em Jesus Cristo? Porque ela é a verdadeira, ela é aquela que vale a pena ser vivida por cada um de nós. Filipenses capítulo 1, versículo 1 a 21 nos trouxe a vida satisfeita de um homem. A vida de um homem que descobriu e viveu a verdadeira alegria. E embora ele já tivesse experimentado outras alegrias, talvez alguns possam estar dizendo ou pensando até agora, isso aí é porque Paulo era só esse negócio de Bíblia, de Jesus, de Deus. Paulo não sabia o que era bom, Paulo não sabia o que era ter. Então volte seus olhos aí nessa nossa conclusão, capítulo 3, versículo 5 a 8. Você quer saber quem foi esse homem? Ele foi um pouquinho mais do que eu e você e todo mundo junto aqui, mais gente que não está aqui. E olha o que ele considerou de tudo isso, quando alguém descobre a verdadeira alegria em Jesus. Capítulo 3, versículo 5 a 8. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para conseguir a Cristo. Tem gente que fala assim, a pessoa, ela se contenta em não poder comer mais bife, carne bem passada todo dia, porque ela nunca comeu ovo na vida dela. Essa pessoa considera deixar coisa boa, porque ele só sabe o que é ruim. Esse Paulo aí fala da alegria de Jesus, que ele só conheceu isso. Se alguém prestou atenção no que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele era da linhagem de Israel, significava que ele tinha nacionalidade, ele não era um Zé Ninguém. O apóstolo Paulo não era um sem pátria. No versículo 5 diz que ele era da tribo de Benjamim. Sabe o que isso significava naquela época? Ele tinha nome, sobrenome, importância na sociedade. Sabe quando alguém vai falar de alguém importante para você de Prudente e fala a família fulana de tal? E não fala o nome, fala o sobrenome. Não vou citar ao caso aqui, que eu não quero enaltecer nenhuma família aqui, que não é o caso agora. Mas você sabe quando alguém fala a família fulana de tal? O apóstolo Paulo tinha nome e ele tinha importância na sociedade. Versículo 6 fala que a lei, ele era conhecedor profundo e que ele era irrepreensível, ou seja, eu buscava cumprir a lei, os rituais religiosos. Versículo 7 e 8, Paulo fala, olha, todos os meus diplomas, tudo que para mim era lucro, eu considerei perda e refúgio por causa de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo e me ensinando? Todos os meus títulos, tudo que fui, todos os reconhecimentos, toda a fama, tudo aquilo que eu achava que era alegria, quando eu encontrei Jesus, ou melhor dizendo, quando Jesus me encontrou e me colocou na agenda dos propósitos eternos dele, aí é que verdadeiramente eu fui descobrir o que é alegria. Aí é que eu fui descobrir o que é alegria. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você não deve ser grato a Deus e ficar alegre quando você conquista algo, termina um curso, pega o diploma, consegue comprar, adquirir algo. Não estou dizendo que você não precisa ficar alegre por isso, mas presta atenção, não seja ingênuo, essa alegria é efêmera, ela passa, porque amanhã você vai querer de novo. Viva essas alegrias passageiras, eu e você, vivamos elas, mas não deixe de viver uma alegria eterna, não deixe de viver uma alegria maior, não fique se apegando a essas coisinhas não. O apóstolo Paulo, ele considera tudo refúgio por causa da alegria maior que é Jesus Cristo. Um homem que descobriu e viveu a alegria que valia a pena ser vivida, que era o evangelho de Jesus Cristo, que prosseguia salvando e transformando vidas. Essa era a alegria dele. 7 vezes a palavra alegria aparece nessa carta. Capítulo 1, versículo 4, Paulo diz da alegria na oração. Capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo fala da alegria em ver o amor fraternal entre os irmãos de Filipos. Ele ficava alegre com isso. Capítulo 4, versículo 1, Paulo fala da alegria em ver os irmãos firmes na fé. Ele ficava alegre por ver crente perseverante.
Capítulo 3, versículo 1, Paulo fala da alegria enquanto a suprema, acima de todas as alegrias. E por fim, capítulo 3, versículo 1 e versículo 4 do capítulo 4, ele convida 3 vezes: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Aos que um dia, e aqui eu estou dizendo para os crentes mais antigos de igreja, aos que um dia já descobriram e viveram um pouco essa alegria, mas com o tempo foi deixando para trás, foi invertendo valores, colocando o reino de Deus em segundo lugar, que o Senhor ajude-o a redescobrir e abraçar e não soltar mais essa alegria que é verdadeira e que vale a pena ser vivida. Tem muito crente perdendo a alegria da salvação. Tem muito crente perdendo a alegria de viver servindo no reino de Deus. Davi, ele faz uma oração esplêndida no Salmo 51. Renova em mim a alegria da salvação. Aos que ainda não experimentaram dessa alegria, que estão na igreja há anos e vivem tristes, preocupados, atente para esta palavra e se renda a Jesus. A maior alegria que você pode ter em sua vida. Deus nos ajude nessa caminhada, meus irmãos, a redescobrir e a ter renovado na vida de cada um de nós a alegria do Senhor. Porque é essa alegria que vai me sustentar, é essa alegria que vai te sustentar nessa caminhada diante dessa crise que nós vivemos e ainda vamos viver em nossa nação. Não perdemos essa perspectiva jamais, para sermos um povo de Deus forte, inabalável, numa sociedade que necessita de gente forte, de gente inabalável. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.